Está comigo. É por minha conta. Esse peito de frango aí é maior. Pode ficar para você. Eu perto de você? Eu perto de você, eu não sou ninguém. Amigo, deixa aí que eu pago. É uma humildade que a gente quer que as pessoas até percebam. É uma humildade que se vende. E a gente faz aquilo porque às vezes aquilo nos dá uma certa visibilidade. Eu não estou falando de uma humildade passageira. Eu estou falando de uma humildade profunda. Irmãos, lá em 1 Samuel 16, o profeta Samuel chegou na casa de Davi e disse assim a Jessé: um dos seus filhos vai ser ungido como rei de Israel. Ele de imediato diz: não, era mais que esperado. Pô, só tem filhos aqui, só armários, duplex, só cara sarado, só homem zarrão. Eu sabia que a hora deles iam chegar. Ele então pega os seus filhos, leva todos para a sala e coloca logo de cara o primeiro, o fortão. Ele falou assim: está na cara que é esse. Passou o primeiro. O profeta falou: não é esse. Veio o segundo. Não tem como não ser esse. E assim foram passando todos os filhos de Jessé. E aí o profeta Samuel, já confuso, vira para Jessé e diz assim: acabaram teus filhos? Você não tem outro filho aí não? Ele falou: eu tenho um que está lá no campo, magrinho, cuidando lá dos animais. Ele não era o perfil, então eu não trouxe. Vai lá, manda buscá-lo, traz para cá. Davi chega, entra naquela sala suado, cheiro de ovelha. E quando Davi entra naquela sala, a glória de Deus toma todo aquele ambiente. A glória de Deus toma todo aquele lugar. E Deus fala para Samuel: esse é o meu escolhido. O profeta Samuel vai no ouvido de Davi e fala assim: cara, você será o futuro rei de Israel. Agora, irmãos, acompanha comigo nesse exemplo aqui que eu vou te dar. O que você faria se você está lá na sua casa, no seu apartamento, e você é anunciado como o CEO de uma grande empresa multinacional? Imagina uma carreata blindada te buscando na porta da sua casa. Chega uns 10 homens que fazem parte da sua segurança. Aí te diz: você é o Carlos? Você é o Paulo? Você que é o Márcio? De repente desce Mark Zuckerberg e te recebe na porta da sua casa e diz assim para você: o que tu faz na vida? Eu trabalho aqui no condomínio. O que você faz aqui? Eu sou porteiro. Qual é o seu salário aqui? Salário mínimo. Pois é, eu vim aqui para te comunicar que a partir de hoje você vai ser o meu CEO, a minha empresa, e eu vou te levar lá para os Estados Unidos. Eu vou te treinar, eu vou te capacitar. Eu sei do seu potencial, eu sei quem é você. E nos 6 primeiros meses, você vai receber $5 milhões. E depois que você for treinado e capacitado, o seu salário vai ser $200 milhões
por ano. Se fosse você, se isso acontecesse contigo, o que você faria de imediato? Eu não sei você, mas se fosse eu ia dar pirueta, eu ia botar a boca no mundo, eu ia falar para os meus familiares até de 10ª geração, eu ia me explodir de alegria, eu ia ficar alucinado, eu ia ficar agitado. Mas Davi, o que ele fez ao ouvir do profeta Samuel que ele seria o rei de Israel? Ele voltou para o campo para cuidar dos animais. E ele fala: Senhor Samuel, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou ser, né? Ok, tá bom. Muito obrigado. E foi para sua função rotineira. 1 Samuel 16 nos afirma que o rei Saul estava perturbado. Ele estava querendo matar todo mundo. E aí ele diz: encontre um homem aí que toque bem uma harpa para que eu possa me acalmar, e tragam-no aqui. Um dos oficiais respondeu: rei, eu conheço um menino, filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa muito bem. Ele é um guerreiro valente e é um homem de Deus, é um menino de Deus, temente a Deus. Gente, no palácio tinha gente que sabia da espiritualidade de Davi. No palácio tinha gente que conhecia Davi como um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus. Davi vai tocar a harpa para o rei. A humanidade poderia atingir Davi de que maneira? Espera aí, cara. Sou rei. Já está declarado. Eu não vou tocar para esse rei caído aí, não. Eu não vou tocar para esse rei caído, não. Sabe por quê? Porque eu sou o novo rei. Davi, ele poderia alegar algum tipo de desculpa. Não estou passando bem, não estou podendo, meu dedo quebrou. Ele poderia alegar um monte de coisa, mas Davi vai trocar a harpa para Saul. Chegando lá, ele vai fazer um bem, ele vai servir, e o Saul estava perturbado e tenta matá-lo com a lança. Tenta matá-lo. Davi, ele se desvia da lança, e mesmo assim, ele continua servindo um rei maldito. Davi, ele era uma humildade em pessoa. Um homem humilde. Um homem humilde, irmãos, ele sabe que os holofotes não poderão mudar o rumo da sua vida. Ele se tornou o rei de Israel, e mesmo como rei, ele continuou o mesmo Davi, simples, humilde e de um coração lindo. Davi tinha uma humildade contagiante. Davi tinha uma humildade impressionante, mesmo sabendo que seria o futuro rei de Israel. Alguns homens, alguns de nós, perdemos algumas amizades. Por quê? Porque querem ganhar uma discussão sobre um assunto bobo, sobre time de futebol. Isso acaba com a amizade. Sabe por quê? Vaidade. Sabe por quê? Falta de humildade. A tua humildade precede a ação de Deus. A tua humildade precede a manifestação de Deus. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus
uma humildade profunda. A Bíblia fala que o pastor, ele deve conhecer o estado das suas ovelhas. Mas eu tenho aqui tantas ovelhas, eu tenho aqui algumas ovelhas que poderiam estar voando, mas lhes falta essa característica que não é para qualquer um. É para um homem segundo o coração de Deus, a humildade. A gente precisa orar, a gente precisa interceder, a gente precisa pedir a Deus: Deus, me dê um coração humilde, que meu coração não esteja nas coisas, nos bens que eu tenho, que eu não seja orgulhoso, vaidoso. Me dê um coração humilde. Características de um homem segundo o coração de Deus: integridade profunda. Deus procura gente humilde, Deus procura gente espiritual, e gente procura gente íntegra. 3 características para quem quer ser um homem segundo o coração de Deus. Pastor Rubem, o que é ser um homem íntegro? Ser um homem íntegro é agir com honestidade, ética e coerência entre o que você pensa, entre o que você fala e o que você faz, mantendo os princípios morais e responsabilidades em todas as áreas da sua vida. É quando você está com seu celular e você está passando no Instagram e de repente passa uma cena de uma mulher sensual. Se você é íntegro, você não volta a segunda vez. Irmãos, eu me aposentei como coronel da Força Aérea Brasileira. E como coronel, e na função que eu exercia, eu viajei praticamente o Brasil inteiro. Eu conheço quase todos os aeroportos do Brasil. Eu tinha um desejo de conhecer a ilha de Marajó, lá em Belém. E uma vez eu fui fazer uma missão lá de 5 dias. E eu falei: eu vou trabalhar de noite, vou trabalhar de madrugada, porque eu quero ver se sobra 2 dias aí, que eu quero conhecer essa ilha. E assim eu fiz. Peguei cedo, um almoço ali, tarde de noite, 3 dias terminei a missão. E aí, eu peguei um barco e entrei dentro da Amazônia. Aí chegou numa ilha lá, aí eu peguei um outro barco para chegar nessa ilha lá. E aí quando eu cheguei nessa ilha, só casaizinhos, só casais. Eu sozinho ali. Mas o que me surpreendeu é que quando eu olho para um casal não, né? Para o homem, porque a mulher eu não conhecia, eu só conhecia o homem. Era o meu vizinho de porta. Ele estava traindo a sua esposa. Ele estava com um caso. Você sabe o que é quando você parte uma melancia, aquele vermelho? Quando ele me viu, irmãos, eu morando aqui, ele morando aqui, Jardim Sulacap na época, dentro da floresta, Mata Atlântica, vou encontrar o cara. Ser um homem íntegro é agir com honestidade, ética e coerência entre o que você pensa
Você fala e faz, mantendo os princípios morais e responsabilidade em todas as áreas da sua vida. Como a minha alma foi lavada ali. Porque integridade é você é o que você é, mesmo que a sua esposa não esteja vendo, seus filhos não estejam vendo, seu pastor não esteja vendo, porque você é alguém obediente a Deus, e o seu compromisso em primeiro lugar está com Deus.